Vamos começar a gravar a compreensão sobre esclerose múltipla, né? E aí o livro vai falar sobre outras doenças desmielinizantes, mas o vídeo vai ser só sobre esclerose múltipla de fato, né? Capítulo 380 do Harrison, né? E o livro vai começar por definir esclerose múltipla, né? Falar algumas características dela, por exemplo. As características principais são a produção de inflamação, né? Os transtornos desmielinizantes de modo geral são transtornos que inflamam, inflamatórios e da destruição seletiva da mielina no sistema nervoso central, né? No caso das doenças desmielinizantes, é a esclerose múltipla. Ela é uma das mais comuns das doenças desmielinizantes, né? O livro traz, inclusive, a informação de que é a doença mais frequente nessa categoria e ocupa o segundo lugar, então, dessa categoria de doenças desmielinizantes, e ocupa o segundo lugar depois dos traumatismos, é claro, como causa de discapacidade neurológica, né? E aí sim ele entra para definir de fato a esclerose múltipla. Então é uma doença crônica e a gente tem como características uma tríada, né? Uma tríada de inflamação, de desmielinização e de gliose, certo? Inflamação é produzida pela passagem dos linfócitos pela barreira hematoencefálica. A desmielinização também é produzida por esses mesmos, por respostas produzidas por esses mesmos linfócitos, geralmente linfócitos T, né? E o livro vai mostrar pra gente os linfócitos que são. E os macrófagos, né? Que são as células fagocíticas, vão fagocitar, além de fagocitar a mielina em si, além de começar a destruir a mielina em si, vão fagocitar os gliócitos, os oligodendrócitos, na verdade, que são os responsáveis por produzir a mielina. E a gente vai ter a formação desse tecido cicatricial e o resultado dessa tríade, né, de inflamação, desmielinização e gliose, formação de tecido cicatricial, então a formação das placas, a gente vai ter perda neuronal, perda de neurônios, né? E aí a resposta vai ser deficiência neurológica de modo geral, né, o resultado. Então, andando para anatomia, só para a gente entender basicamente como funciona, né? Então, o que acontece? No início, a gente vai ter as lesões produzidas no manguito perivenular de tipo inflamatório, ou seja, uma passagem de células de defesa pela barreira hematoencefálica que não deveriam passar, sobretudo para esse momento, né? Então, essas células transgridem a barreira hematoencefálica, sobretudo células T e macrófagos, certo? Porém, não há disruptura da barreira hematoencefálica, certo? Elas só passam de fato por ela, diferente das vasculites, que a gente vai ter uma ruptura da barreira hematoencefálica. No caso da esclerose múltipla, a gente não vai ter, só linfócitos que não deveriam estar passando pela barreira. E aí a gente vai ter uma também secundária esse primeiro achado, né, das células T macrófagos, a gente vai ter também certa ativação do sistema imunitário humoral, com alguns linfócitos B produzindo autoanticorpos específicos para a mielina, né? Aí a gente vai continuar a doença, à medida que a doença avança, a gente vai ter proliferação de astrócitos, que é o que a gente chama de gliose, vai produzir ali uma fibrose, certo? E os oligodendrócitos, eles têm... Por que é tão prejudicial que a gente, por exemplo, mate os oligodendrocitos, né? Porque as células T e B, as células T e os macrófagos matem os oligodendrocitos, porque eles são responsáveis por remielinizar os axons, né? Inclusive, eles fazem isso na evolução da doença. E é por isso que o paciente ele tem umas remissões, né? A gente vai ver melhor os quadros de evolução clínica dessa doença, em que o paciente tem algumas remissões. Então, essas células oligodendrocitos, eles podem remielinizar a bainha, porém, né, em um outro momento a gente vai ter as células T e B matando essas células oligodendrocíticas e a gente não vai ter mais a possibilidade de remielinizar a mielina, né?
E aí é o momento em que a neurodegeneração se estabelece de fato. Qual que é a fisiologia para a gente compreender essa doença, né? Então a condução nervosa ela é feita nos axons e ela é feita de maneira saltatória nos nódulos de Ranvier. Então o estímulo elétrico ele vem aqui, ele pega alguns canais de sódio, né? Vai despolarizar 4 canais de sódio aqui, depois vai pular para o próximo. Vai despolarizar mais 4 canais de sódio, vai pular para o próximo. No caso em que a gente tiver uma destruição da bainha de mielina, quando o estímulo chegar aqui, ao invés de despolarizar 4 canais de sódio, ele vai ter que despolarizar esse tanto todo aqui, né? Então, no início, quando a gente tem, por exemplo, todo um axônio e uma pequena porção de bainha de mielina destruída, a gente vai ter algum impairment, né, na função, seja ela qual for, na função neurológica, porém, não vai ter uma destruição da função de fato, né? Um acometimento muito grave da função. Mas, né, quando a gente chegar no momento em que aconteça o bloqueio da condução, por que vai ser? Porque aqui, por trás, protegido aqui na mielina, a gente tem alguns canais de potássio, né? E os canais de potássio, eles vão, quando eles forem descobertos assim, quando eles forem desprotegidos, porque a mielina estava aqui cobrindo esses canais, quando eles forem desprotegidos, então a exposição dos condutos de potássio vai produzir para a gente uma hiperpolarização dessa membrana do axônio, né? E para conseguir despolarizar, a gente vai precisar aí precisaria, na verdade, de uma melhor atividade nos condutos de sódio, e por isso a gente vai começar a ter bloqueio de condução de fato do impulso nervoso no ponto do axônio que está desmielinizado de fato. É uma doença bastante interessante, muitas coisas a considerar sobre essa doença, sobretudo esses mecanismos, né, de como a doença se dá. E aí a gente vai ter estratégia terapêutica para tudo que é ponto de desenvoltura dessa entidade clínica, né? Falando sobre epidemiologia, então a esclerose múltipla é mais comum em mulheres, 3 vezes mais frequente nas mulheres, entre 20 e 40 anos de idade, né? O que já é exatamente o contrário da epilepsia. E quase 10% dos casos, o que é bastante, começa antes dos 18 anos de idade. E aí a gente vai ter um range ali nos critérios diagnósticos, também para considerar idades menores do que 15 anos e maiores do que 60 anos. A gente deve talvez focar num diagnóstico diferencial, né? E o livro vai explicar também o fato de que nos lugares do mundo, de modo geral, em que em algumas épocas bate menos sol, a gente vai ter uma maior incidência de esclerose múltipla, porque o sol responsável aí, os raios ultravioletas, né, na verdade, são responsáveis, são essenciais, né, não responsáveis, mas essenciais para a biossíntese de vitamina D. E nos momentos em que não estiver batendo sol nesses hemisférios em específico, o estudo foi feito para alguns lugares, olha, para Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Europa, e nos lugares em que foi encontrado foi na Escócia, né? Então na Escócia a gente teve uma maior incidência no período de novembro, se não me engano, meses de maio, né? Uns pequenos nascidos no mês de maio, este hemisfério septentrional, onde se encontra a Escócia, a gente teve uma maior incidência e menor incidência em novembro. E aí exatamente a mesma coisa acontece no hemisfério inferior, né? E aí o estudo utiliza a Austrália como parâmetro, mas é a mesma coisa, né? Em maio, só que é o contrário, né? Um efeito similar, mas invertido. Em maio, a gente teve volume menor, em maio e junho, um volume menor de incidência de esclerose múltipla, e em novembro e dezembro, um volume maior. Aí, esse é o primeiro fator, né? O livro fala de 3 fenômenos ambientais seriados, fenômenos ambientais, né? Relacionados aí a achados genéticos. Mas num segundo fator, vai ser na adolescência, né? Na adolescência, o livro traz que
Quando pessoas adolescentes se mudam para um lugar onde há alta incidência de esclerose múltipla, elas desenvolvem uma maior probabilidade de sofrer com as mudanças ambientais, né, dessa troca de lugar, dessa troca de moradia, por exemplo, e aí essas pessoas vão correr um risco um pouco maior de desenvolver esclerose múltipla e começar a apresentar. E o terceiro fator que não me fez muito sentido, e aí eu decidi não escrever. E aí o livro traz que a esclerose múltipla também tem uma outra relação com o estado socioeconômico alto. Né? Então as pessoas que são mais ricas, elas expõem menos as suas criancinhas a agentes infecciosos de modo geral, e essa exposição tardia é um fator de risco. Né? Então fica aí, né, um paradoxo, né? Se você expõe, a criança adoece. Se você não expõe, ela corre o risco de desenvolver não somente esclerose múltipla, mas outras coisas também. Considerações genéticas da epidemiologia. A gente vai falar sobre o fato de que os brancos têm maior risco do que os africanos e os asiáticos de desenvolver esclerose múltipla, né? E aí outra consideração genética é a consideração do cromossoma 6, né? Do cromossomo do MHC. Então a gente vai ter algumas regiões de susceptibilidade mais potentes para esclerose múltipla no cromossomo 6. O livro cita o HLA-C, por exemplo, em relação a uma molécula específica, DRB 1501, que deve ser a translocação ou algo do tipo, e relaciona também a regulação genética, né, de mutações genéticas de alguns genes, né, os genes receptores de algumas interleucinas, gene da molécula de LFA, gene que é coestimulante de células T. Então tem algumas imposições genéticas, por mais que nenhuma dessas fazem parte aí de criteriação diagnóstica e nem são muito específicas da doença, então a gente não consegue fazer uma análise destes pontos aqui para poder ou valorar, ou estratificar, ou nada disso. Né? Falando sobre imunologia, então o que a gente tem? Né? Vai falar sobre linfócito T autoreativo, autoimunidade humoral e alguns desencadeantes. Né? Então, falando primeiro sobre os linfócitos T autorreativos, né? O conceito de linfócito T autorreativo é um linfócito T que reage a autoantígenos. Né? Então, a gente vai ter que esse linfócito T ele vai reagir à proteína mielínica, né? Vai ser o antígeno para essas células T. Então, o linfócito T vai reagir a uma proteína que ele não deveria reagir, certo? Em alguns casos. E aí a gente vai observar que as células T que são ativadas, elas estão reativas contra a proteína básica da mielina no sangue, no líquido cefalorraquídeo e no interior das lesões da esclerose múltipla. Né? Inclusive, o livro vai trazer para a gente que a gente tem duas populações que vão afetar mais aí o doente com esclerose múltipla, que é duas populações de linfócitos. Vão ser os linfócitos T cooperadores 1, T helper 1, que produzem interferon gama, né? E os linfócitos T helper 17, que também são bastante inflamatórios e aumentam as concentrações de interleucina da citocina IL-17, né? Interleucina 17. E chega a ser um marcador aí, talvez, para ou minimamente está incrementado nas lesões de esclerose múltipla. Né? Autoimunidade humoral está aqui para a gente compreender o fato de que no líquido cefalorraquídeo a gente vai ter um alto número de células B e autoanticorpos IgG que possuem que estão contra, né, são autoanticorpos contra essa molécula aqui, a glicoproteína de mielina dos oligodendrocitos, né? A gente vai observar o OCB, que é uma diferenciação destes anticorpos, né? Ó, bandas oligoclonais, oligoclonal banding,
os anticorpos IgG, e isso pode ser um marcador aí também, a gente poder apoiar mais o diagnóstico de esclerose múltipla, né? E esses desencadeantes, o livro traz que os, o brutamento, né, da doença inflamatória é mais frequente do que a frequência de recaídas, né? Então, se a gente observar a ressonância magnética, a gente vai ter ali, provavelmente, umas aparições que sejam assintomáticas no paciente, né? A gente vai observar na ressonância magnética lesão periventricular ali, e no paciente a gente não vai ter apresentação de recaída nenhuma, mas a gente ainda vai entender melhor qual que é a evolução clínica, né? E aí o livro me fala pra gente sobre neurodegeneração, né? E ele fala que os axons podem começar a se adaptar no início, mas depois a degeneração começa a ser distal e retrógrada, né? Vai crescendo no sentido distal ali da periferia de um braço, por exemplo. E, inclusive, né, um dos objetivos terapêuticos é tentar conservar os oligodendrocitos. Oligodendrócitos. Por quê? Porque seria o melhor objetivo terapêutico, né? Se a gente conseguisse conservar o oligodendrócito e dar uma suprimida no sistema humoral, sistema imune, a gente teria uma remineralização das fibras axonais, né? Então, indo para manifestações clínicas, e aí aqui que a gente vai ter que dar mais enfoque, né? Então, as manifestações clínicas podem ser repentinas ou podem ser insidiosas. A gente pode não perceber que elas terem um grau baixo, com um nível de elevação não tão angular assim num gráfico, e a gente não perceber, o paciente não se queixar, por exemplo, acabar não se apresentando no ambulatório. Então, é isso que o livro traz aqui. E as manifestações da doença são muito variadas e dependem da posição da inflamação no sistema nervoso central. Então, a gente traz aqui um quadro, e esse quadro vai mostrar, já precisa ter um quadradinho, esse quadro vai mostrar pra gente, né, uma relação da porcentagem de casos que apresentam cada tipo de sintoma. Então, o primeiro sintoma relatado, o mais relatado, é a perda sensitiva, né, as paresias, parestesias, que esse paciente vai apresentar, se vão ser os mais comuns. Depois a gente tem a neurite óptica, né, que não tem que ser descartado outras causas para neurite óptica, mas a gente pode juntar, por exemplo, esses dois sintomas já para poder corroborar mais com o diagnóstico de esclerose múltipla. O professor fala bastante sobre debilidade, né? A debilidade é uma das coisas que a pessoa mais se incomoda e vai e consulta o clínico, né? E a gente vai ter debilidade se apresentando em 35% dos casos. As parestesias, né? Que são perdas sensitivas também, parestesias. E diplopia. Diplopia tem um mecanismo bastante interessante e duas possibilidades de mecanismo bastante interessantes que a gente vai poder observar. Aí eu vou falar também sobre atáxia, porque a gente tem também muito comum aí o acometimento do cerebelo na esclerose múltipla, né? Mas o livro vai falar de muita coisa, né? Vertigem, ataques paroxísticos, sintomas vesicais, esse aqui o livro fala bastante também. Sinal de Lermite. O sinal de Lermite é quando o paciente ele abaixa a cabeça assim, ele contrai tudo nas costas por causa dessa hiperextensão da medula. Dor, demência, perda visual, parálise facial, impotência, miossimia, que o livro não descreveu, epilepsia e quedas de modo geral. E aí o livro começa a fazer pra gente uma descrição das manifestações clínicas, né? Então, no início a gente vai ter essa descrição não necessariamente está em ordem do que acontece primeiro, né? Está numa ordem e isso depende do ponto em que está sendo lesionado no sistema nervoso central.
Então, o livro vai descrever uma debilidade de extremidades com perda da potência ou da destreza, né, para pegar as coisas, fazer movimentos, etc. Fadiga, o transtorno da marcha, né? Esse é o primeiro ponto que ela descreve. Depois, uma espasticidade muscular de modo geral. Aí o paciente começa a reclamar de espasmo muscular espontâneo e mais de 30% dos sujeitos apresentam espasticidade. E a gente vai falar sobre neurite óptica, né, que é o próximo ponto. Então, o que abarca a neurite óptica? Uma diminuição da acurácia visual, penumbra visual ou menor percepção da cor, dessaturação do campo central da visão. Então, geralmente são monoculares, né? A doença ela raramente vai estar afetando ambos lados no mesmo ponto, então geralmente vão ser unilaterais. Né? A gente vai ter também alguma reclamação de dor periorbitário. No exame de fundo de olho, o livro fala que pode ser normal ou pode ter um edema de disco óptico, né? Papilite. E visão borrosa, né? Então, em alguns casos, a visão borrosa pode se dever à neurite óptica ou à diplopia. Né? A diplopia é uma afetação ou de oftalmoplegia internuclear ou de paralisia do sexto par cranial. O sexto par cranial é o nosso nervo abducente e ele controla esse reto lateral, né? Então, para a gente poder lateralizar a olhada, né? A mirada, a olhada, e a gente pode ter essa parálise. Mas aí o livro vem falar pra gente que se essa diplopia, né, com a visão borrosa, se essa diplopia, se esse sintoma de visão borrosa, ele se resolve com a oclusão de um olho, o paciente tampa um olho, a gente sabe que é diplopia de fato, né? E se a visão borrosa não se resolve com a oclusão de um olho, provavelmente se deva à neurite óptica aí, produzindo esse acometimento que a gente está observando, que é monocular, etc. Né? A diplopia em si, ela pode acontecer por duas causas, foram as duas que eu falei, oftalmoplegia internuclear ou paralisia do sexto par cranial. E a oftalmoplegia internuclear, o que significa? Né? E aqui tem uma descrição. Então a gente vai ter um problema no reto medial, né? O que acontece? Desde o abducente, né? Então o acometimento inicial é no abducente. Desde o abducente a gente tem uma conexão até o terceiro par cranial, ou o óculo motor, e do óculo motor vai sair o nervo que controla o reto medial. Né? Então se a gente tem uma afetação no abducente em si, ele pode produzir essa paralisia do reto lateral, ou se a gente tem uma afetação internuclear entre os núcleos, entre o núcleo do abducente e o núcleo do troclear, a gente vai ter uma afetação no reto medial, que é o que é inervado pelo terceiro par cranial de fato. Né? A gente vai ter um nistagmo acentuado e desviação assimétrica da olhada, né? Do olhar. Então, essa desviação em que o paciente, você pede para ele olhar os dois lados para a direita, um olho olha e o outro não, né? Ou o nistagmo, que é justamente essa falta de tono muscular de um dos músculos, né? Então, a gente tem a falta de tono muscular do músculo lateral, né? Que é inervado pelo abducente, e aí o reto medial fica puxando o olho. Né? Ele fica puxando o olho e aí a gente vai ter o nistagmo acontecendo, né, esse movimento no olho. Sintomas sensitivos muito diversos, né, incluindo parestesia e hipoestesia, certo? Ataxia, e aí a ataxia vai acontecer quando a gente tiver um acometimento do cerebelo, né, e vai se manifestar como tremores cerebelosos. Disfunção vesical, o livro explica pra gente que é muito comum, né? 90% dos pacientes apresentam incontinência e 36% desses pacientes vão apresentar essa continência que vai ser semanal e muito mais frequente do que a grande maioria. Mas a disfunção vesical é muito comum que aconteça, né? E por que ela acontece? Porque a gente tem uma hiperreflexia
do detrusor. Então a gente sabe que o músculo detrusor é o músculo que fecha a bexiga, né, que comprime o conteúdo que está dentro da bexiga. E se a gente tiver uma perda da sincronia desse músculo detrusor com o esfíncter da bexiga, porque eles agem, eles trabalham sincronicamente, se a gente tiver essa perda da sincronia, o paciente vai ter incontinência urinária porque o detrusor vai ter hiperreflexos, né? Então o estímulo pequeno vai produzir uma hiperreflexia e aí a gente não vai ter a sincronia com o esfíncter. Esse paciente vai ter incontinência, né? O livro fala que mais de 30% dos doentes a gente vai ter constipação, também uma afecção, com uma afecção claramente neurológica, né? E disfunção cognitiva que se observa em menos de 20% dos doentes, mas que pode acontecer, né? E a depressão, que o livro fala que faz parte do quadro de 90% dos doentes, né? Mas essa depressão ela pode ser reativa ao quadro em que ela está aparecendo, que ela está acontecendo. Não, na verdade, a depressão ela pode aparecer no quadro de 50% dos doentes, né? 90% dos doentes experimentam fadiga e não depressão. Porém, a depressão ela vai ser reativa, pode ser endógena do próprio sistema nervoso central ou parte própria da doença, né? Reativa aos outros sintomas que essa pessoa está tendo, reativa ao fato de que ela está perdendo a sua amabilidade e as suas faculdades, né? E aí o livro fala que a fadiga é a causa mais frequente da incapacidade laboral que produz essa doença. E aqui a gente vai caminhar para as últimas manifestações, né? Vão ser a disfunção sexual por perda da sensibilidade na genitália, né? Mais comumente, ou própria diminuição do libido mesmo. Debilidade facial, quando a gente tiver lesão de protuberância, e vertigem quando a gente tiver lesão de tronco encefálico. Então, se a gente tiver lesão de cerebelo, vai apresentar ataxia, né? Desses pontos em específico, mas falando. Se a gente tiver debilidade facial, a gente vai ter uma lesão na protuberância. Se a gente tiver vertigem, provavelmente seja lesão no tronco encefálico. E aí o livro traz pra gente alguns sintomas mais complementares, o sintoma de Lermite, né, que é aquela sensação de estar tendo um choque quando faz uma flexão de pescoço, né, e alguns outros acometimentos que são um pouco mais raros, né? E aí a gente entra na parte que é mais importante dessa discussão, que é a evolução da doença, certo? E aí essa doença ela tem 4 quadros de evolução diferentes que vão participar aí da discussão diagnóstica da doença. Então, quais vão ser esses 4 quadros? A gente vai ter a esclerose múltipla recorrente remitente, né? O remitente recorrente. E nesse quadro aqui, a gente tem essa demonstração de que a doença ela ataca, né, por um período determinado de tempo e depois ela passa 2 ou 3, 4 semanas sem aparecer. Depois desse tempo, ou até meses, depois desse tempo ela aparece outra vez. Depois ela remite outra vez. Depois ela aparece outra vez. No momento de remitir aqui, a gente já tem lesão suficiente para que fiquem alguns sintomas, né? Então ela remite, mas não completamente. Depois ela aparece outra vez com mais forte, cada vez mais forte, cada vez remitindo menos. Mas no início a gente pode ter uma recuperação até que completa desse paciente, né? No segundo tipo, que é Secondary Progressive Multiple Sclerosis, né? MS, esclerose múltipla progressiva secundária, né? E na progressiva secundária a gente vai ter ataques, o início vai ser bem parecido com a remitente recorrente. Então a gente vai ter ataques e remissão completa. Ataques, remissão completa. Depois o início da doença progressiva com alguns ataques, mas o início da doença progressiva de fato, né? Aí a gente vai ter a progressiva primária, né? Esclerose múltipla progressiva primária. Por quê? Porque desde os primórdios ela progride, certo? Então, a gente tem esse escalonamento mais angulado da doença, com uma elevação mais angulada
dos ataques, da sintomatologia do paciente de modo geral, não está necessariamente numa linha reta, né, mas a gente observa que não há mais remissão de fato, né? Há algum tipo de estabilização do paciente, um pequeno uma acomodação, né, do paciente aos sintomas, e ela continua progredindo, né, sem ataques muito súbitos. E a progressiva recorrente, né, que é um caso bastante grave, né, o caso em que a evolução clínica vai expor para a gente aí um prognóstico mais sensível desse paciente, um prognóstico mais difícil, em que a discapacidade ela vai progredir desde o início da doença, mas ela também vai ter alguns ataques, né? Progredir, mas vai ter alguns ataques. A linha de progressão é muito parecida com a primária, mas aqui a gente tem também ataques, né? Na primária a gente não tem ataques, e na progressiva recorrente a gente tem alguns ataques além da progressão contínua, aí, essa evolução contínua do paciente sem remissão, sem recuperação completa, ele sempre vai voltar para o ponto em que estava na doença antes desse ataque, né? Então é bastante importante a gente perceber isso. O livro traz que a esclerose múltipla recorrente remitente, ela compreende 85% dos casos, né, a grande maioria dos casos, e a gente pode ter uma recuperação completa nesses lapsos, né? A esclerose múltipla secundária, né, secundária progressiva, ela produz um deterioro contínuo das funções depois de ter evoluído da mesma forma que a recorrente remitente, né? E aí o livro vai mostrar pra gente que essa secundária progressiva, ela geralmente, a recorrente remitente, ela geralmente vai evoluir 2% dos pacientes ao ano a secundária progressiva, né? Então, no fim das contas, né, a maioria dos pacientes vão evoluir para essa forma secundária progressiva. Esclerose múltipla progressiva primária representa 15% dos casos, número alto, né? A gente vai ter um deterioro funcional constante desde o início da doença, sem aqueles picos e ataques de deterioro, que duram algumas semanas ou dias e voltam, né? E a esclerose múltipla progressiva recorrente, essa que progride e ainda tem alguns ataques, né? Ela segue sempre progredindo desde o início e tem alguns ataques. Ela representa mais ou menos 5% dos casos, ainda que a conta não bata, porque aqui a gente tem 5, 15, lá 85. Né? Mas ela representa uma pequena parte dos casos aqui, né? O diagnóstico, falando de diagnóstico, o diagnóstico de esclerose múltipla ele é feita, ele não tem um método definitivo para diagnosticar, a gente não tem, então é feito através dos critérios clínicos, puramente dos critérios clínicos, né? O livro traz que deve ser documentado 2 ou mais episódios de sintomas ou 2 ou mais sinais que reflexionem alterações fascículos de substância branca, né? Então, se a gente tiver alterações de substância branca mostrando 2 ou mais sinais ou 2 ou mais episódios de sintomas, a gente deve fazer diagnóstico de esclerose múltipla caso esses sintomas durem mais de 24 horas, né? E estejam separados por 1 mês ou mais. Então, o paciente vai ter esse ataque, por exemplo, ele vai ter parestesia do membro superior direito, vai começar hoje, vai durar 1 mês, vai durar mais de 24 horas minimamente, vai durar alguns dias, ou até 1 mês, e aí ela vai remitir, ou vai continuar aquele ali, mas ele não vai ter um outro ataque em menos de 1 ou mais meses, né? Então, só no próximo mês, depois dessa nova aparição, é que o paciente vai ter um novo sintoma. Estudos diagnósticos, o livro fala sobre a ressonância magnética, né? Mais de 95% dos doentes vão apresentar algumas anormalidades, e essas anormalidades vão acontecer porque se a gente tem uma disrupção, essas anormalidades vão acontecer por causa da inflamação, obviamente, né? E do processo inflamatório que esse sistema nervoso, essa substância branca está sofrendo, né?
Porém, uma característica importante é de que, se a gente tem um incremento da permeabilidade vascular por conta da interrupção da barreira hematoencefálica pela passagem dos linfócitos, pelo processo inflamatório em si, a gente vai ter fuga de gadolínio intravenoso no parênquima cerebral, né? Então, acho que na imagem aqui a gente tem em algum momento fuga de gadolínio aqui, ó. Essa imagem D, por exemplo, né? Imagem sagital, a imagem T1, a gente não vê as estruturas corticais brancas, né? Mas consegue ver essa fuga do gadolínio, né? Que foi do contraste e passou ao parênquima cerebral por causa da descontinuação da barreira hematoencefálica, né? Um outro ponto é que o livro sugere que as lesões mais comumente são observadas em T2, uma área de hiperintensidade, né, da lesão, em T2, perpendiculares à superfície ventricular, né, uma desmielinização perivenosa. Então a gente vai observar na ressonância magnética, aqui está o corpo caloso, e a gente vai observar essas estruturas aqui brancas, né, essas lesões brancas. Essa aqui é uma sequência difundida em flare, né, um flare. O flare é basicamente um T2 que a gente tira a cor branca do líquor e para poder observar como é que está a difusão da água, né, e a estrutura em si. Mas entendendo o fato de que o livro sugere que em T2 a gente vai observar essa lesão, vai observar melhor essa lesão, o que eu vejo em T2 geralmente, né? O líquido cefalorraquídeo branco, hiperintenso, para dizer melhor, as estruturas corticais e os giros, etc., muito perfeitamente a gente observa, e brancos também, hiperintensos também. E aí, por que eu vou ver a região periventricular, que geralmente não é... Por que eu estou vendo o branco primeiro? Por que eu estou vendo branco o córtex? Porque o córtex não é mielinizado, né? Ele não é altamente mielinizado em comparação com a substância branca, né? Então, se a gente tem um ponto lá embaixo em que a gente tem hiperintensidade lá nos ventrículos, né? Área periventricular, com hiperintensidade na ponderação em T2, quer dizer que essa região está desmielinizada, né? E se essa região está desmielinizada, a gente pode suspeitar aí, ou pode usar para apoiar diagnóstico de esclerose múltipla. Bastante interessante esse achado. O livro fala também sobre a possibilidade de lesões de mais de 6 milímetros localizadas em algumas estruturas específicas, né? Então, a primeira que ele cita é o corpo caloso. E a gente observou lá no site de anatopatologia da Unicamp, observou aquele padrão de lesão em labareda, que é exatamente no corpo caloso, que me parece muito com o que a gente vê aqui, né? Lesão em labareda. E a gente vai ter lesões também na substância branca periventricular, né? Observando um corte coronal, a gente consegue ver bem essas lesões periventriculares. No tronco do encéfalo também é bastante comum. No cerebelo, no tronco do encéfalo, vai dar pra gente uma sintomatologia específica do tronco do encéfalo, certo? E é a vertigem, né? E no cerebelo, a gente vai ter também essas lesões nas mesmas estruturas no cerebelo, com o mesmo tipo de acometimento, né? A substância branca perdendo a sua característica de substância branca, e aqui no cerebelo o acometimento vai ser atáxico, né? Então a gente vai ter o tremor cerebeloso ou ataxia, a pessoa tenta pegar um copo e ela pega do lado do copo. É bastante interessante também. E outro tipo de padrão de lesão é na medula espinhal. Então, esses são os pontos em que a gente acha a lesão, mas é mais comum em todos os estudos que eu vi até agora no corpo caloso, né? Então a gente vai ter aquela lesão em labareda no corpo caloso, que é o que eu consigo ver aqui, né? Nesse flare T2, corpo caloso, e essa parece que é chama mesmo no corpo caloso. Aqui são uma demonstração das lesões, né? Aquelas lesões com mais 6 milímetros difusas, né? Bem difusas. Aqui a gente está observando no córtex. Aqui é uma lesão de medula espinhal, né? Uma lesão desmielinizante de medula espinhal.
também é um achado sugestivo para esclerose múltipla. E esses são os padrões que a gente vai observar na ressonância magnética, sobretudo em T2. Indo para outro método diagnóstico que eu achei bastante interessante também, é quantificar os potenciais de ação dos nervos periféricos, né? Então a gente utiliza ali uma ferramenta para fazer essa medição, né, dos potenciais de ação, e estimula os nervos periféricos, ou estimula, por exemplo, a visão com raios de luz, ou estimula a audição, e vai observar a resposta graficada, né, a resposta computadorizada desses potenciais de ação. Não é tão sensível quanto observar a lesão na ressonância magnética, mas pode ser utilizado. E o livro vai falar para a gente que no líquido cefalorraquídeo também a gente consegue analisar a pleocitose de mononucleares, mais em específico linfócitos, né? Mas também podem ter macrófagos, mas mais usualmente linfócitos, e a maior concentração de IgG sintetizada de forma intratecal. Né? Como é que a gente sabe que essa IgG foi sintetizada dentro das meninges? A gente vai observar algumas estruturas nas nesse IgG, na verdade, que é essa banda oligoclonal. Né? Essa banda oligoclonal é bastante sugestiva de formação de IgG intratecal. E a pleocitose, o livro sugere que deve ser leve, né? Pleocitose não deve ser uma pleocitose muito exagerada, o que faz a gente pensar que se a gente tem uma pleocitose muito exagerada, que excede 75 células por microlitro, deve sugerir que essa pessoa talvez não tenha esclerose múltipla, que ela tenha algum acometimento infeccioso de fato, e não simplesmente inflamatório, mas infeccioso. Então, isso deve ser levado em conta aí quando a gente está observando o líquido cefalorraquídeo desse paciente. E eu vou descer aqui para a gente falar de prognóstico, né? O livro sugere fala que a maioria dos doentes tem discapacidade neurológica progressiva, né? Poucas pessoas, só 20% desses pacientes vão ter, depois de 15 anos do início da doença, não vão ter limitações funcionais de fato, né? Vão ter progressão, mas vão ter limitações, mas são só 20% dos pacientes, né? A metade dos pacientes, por exemplo, vai progredir a secondary progressive multiple sclerosis. Esclerose múltipla secundária progressiva, que é aquela que a gente tem ali alguns ataques depois de ter tido um momento de remissiva recorrente. A gente vai ter alguns ataques progressivos, cometimento progressivo com alguns ataques, né, sem mais remissão. E em 25 anos depois do início, esse achado, né, metade dos pacientes. E 80%, na verdade, desse grupo de pacientes alcança o grau de discapacidade de fato, né, que é um achado bastante característico da doença, né, que a gente observa aí uma morbimortalidade alta produzida pela doença, né. O livro fala que a morte como consequência direta da esclerose múltipla é muito incomum, é rara, na verdade, porém, a pessoa morre usualmente por complicação da esclerose múltipla, né, como uma pneumonia, por exemplo, uma pessoa que tem as funções neurológicas debilitadas, função de controle do sistema nervoso autônomo por sobre os músculos da respiração, ela vai ter essa complicação, por exemplo, com uma pneumonia, e acaba falecendo. E uma outra preocupação dessa doença, assim como Huntington e algumas outras doenças neurodegenerativas, é que a gente tem alguma taxa, né, de incidência de morte por suicídio. E aí o livro vai falar de alguns transtornos, ele vai trazer um quadro para a gente de uns transtornos que imitam a esclerose múltipla, que eu acho bastante interessante a gente pensar. Encefalomielite disseminada aguda pode imitar a esclerose múltipla, né? Algumas coisas obviamente vão ser diferentes e essas coisas devem ser observadas.
síndrome antifosfolipídios, síndrome de anticorpo, lúpus eritematoso, ele traz aqui embaixo também, doenças mistas do tecido conjuntivo, de modo geral, lesão isquêmica, né, neuropatia óptica por afecção da artéria ou sem afecção da artéria, só por aumento da pressão, acometimento cerebrovascular também vai mimetizar alguns achados da esclerose múltipla, não todos, mas alguns achados da esclerose múltipla, e a gente deve ter a destreza para poder identificar quais são quais são achados cerebrovasculares e quais não, neoplasias, sarcoidose e neurosífilis, né? Além de deficiência de vitamina B12, né? Por anemia, por insuficiência de vitamina B12, a gente pode ter também o acometimento neurológico, como foi tão comentado na aula de fisiopatologia. Então, essa discussão é bastante interessante. Eu acho que o ponto principal que a gente deve se lembrar e parar para pensar bem são as formas de evolução da doença, né? Esclerose múltipla recorrente e remitente, esclerose múltipla secundária progressiva, esclerose múltipla primária progressiva e esclerose múltipla progressiva e recorrente, né? Já que não tem mais remissão da doença, a gente só vai ter progressão. Esses quadrinhos aqui são bastante importantes para a gente ter em mente. Na tela. São bastante importantes para a gente ter em mente todos esses quadrinhos aqui. Fez um no trem, mas saiu. Aqui.